Fala galera, estamos retornando aqui com nossos vídeos sobre cálculos aplicados na farmacologia. Lembrando que nós já falamos do cálculo de gotejamento, macrogotas e microgotas, com o tempo em horas, tempo em minutos, isso aí foi no vídeo 1. Nós falamos também sobre os cálculos de regra de 3 simples, finalzinho do vídeo 2 nós já demos o início a esse tipo de cálculo. Falamos ainda no vídeo 3 e agora nós vamos estar falando também um pouco sobre cálculo de insulina e penicilina, tá pessoal? Então acompanhe aqui conosco esse sistema em si de cálculo bem interessante para que a gente comece a lembrar um pouco mais também dessa regra de 3, tá? Então pessoal, cálculo de insulina, nós temos aqui basicamente esse sistema aqui de fórmula, mas já peço a vocês que tenham cuidado na leitura dos cálculos aí para não fazer besteira, tá? Porque é o seguinte, aqui eu tenho um sistema que diz o seguinte, ó, a fórmula será essa aqui, uma célebre frase, né, que a gente usa aqui para que o aluno decore como é que é a fórmula. A famosa fui salvo pela cruz, ou seja, o fui, o F aqui, ó, frasco, seringa, prescrição e o X da questão. Então aqui está o esquema todo, né, da nossa fórmula para calcular a insulina. Contudo, pessoal, nem todas as questões de insulinoterapia ela vai vir para fazermos uso dessa fórmula. Por isso que eu ponho aqui, ó, eu pus aqui para vocês, atenção, né? Regra de 3 simples. Ou seja, se sua questão de insulina ela não tiver todos esses 3 elementos aqui dados em unidades internacionais, como é o caso, a gente vai ver o primeiro exemplo aqui, todos os elementos vão estar em unidades internacionais. Se a seringa em si, pessoal, a peculiaridade é essa, se a seringa no seu cálculo ela não for dada em unidades internacionais, se ela for em ml, nós vamos ter que apelar aqui para o uso da forma de regra de 3, que a gente tinha feito em cálculos anteriores, tá ok? Então, vamos prosseguir aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre essas fórmulas e as questões de insulina. Então, exemplo 1, para um cliente diabético, foram prescritos 20 unidades de insulina. No posto de enfermagem, há frasco de 40 unidades e seringa graduada em 80 ml. 80 unidades, perdão. Percebam, pessoal, que todos os elementos aqui da nossa questão estão em unidades. E aí, a questão em si, né? Qual a quantidade de insulina a ser administrada? Então, separando aqui os itens, né, nós temos a fórmula a ser utilizada, fui salvo pela cruz. Então, nós vamos ter a prescrição, que vai ser de 20 unidades. Nós vamos ter o frasco disponível de 40 unidades. E a nossa seringa que temos disponível é de 80 unidades internacionais. Sendo assim, pessoal, aplicando a fórmula, nós temos aqui o frasco 40, a seringa 80 e a prescrição de 20. Agora basta cortar as unidades e fazer a multiplicação, né, do produto dos meios pelos extremos, o cruz credo. Então, ó, nós vamos ter aqui 40 vezes x igual a 20 vezes 80 unidades. 40 vezes x será igual a 40x e 20 vezes 80 igual a 1.600 unidades. O 40 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter x igual a 1.600 dividido por 40. Resultado final, pessoal, nosso x da questão será igual a 40 unidades. Então, percebam que para aplicação desse tipo de questão aqui, todos os elementos estavam em unidades internacionais. Por isso, nós seguimos com esse tipo de esquema aqui de fórmula, tá? Então, pessoal, basicamente quando vocês começam a pesquisar sobre a temática, vocês vão encontrar muitos cálculos, muitos videoaulas falando e aplicando apenas essa forma aqui. Mas percebam bem agora o que nós temos no exemplo 2. Insulina NPH 22 unidades no tecido subcutâneo em jejum. Disponível na clínica, frasco de insulina de 100 unidades /ml, insulina NPH, que é prescrita. Percebe que até então os dois elementos aqui, né, tanto a prescrição quanto o frasco, estão em unidades internacionais. Nada de novidade. Porém, olha só o que é que vem falando da seringa. A seringa que nós temos é uma seringa de 3 ml. Nós falamos lá em Administração de Medicamentos, capítulo 2, que possa ser necessário, né, a utilização de seringas ou agulhas, né, para fazermos algumas aplicações. Nas parenterais seria assim, ou seja, para a insulina a gente vai depender de uma seringa e de agulhas ou de canetas de insulina com agulhas para aplicar.
E aí alguns de vocês talvez estranhem, professor, seringa de 3, posso usar? Posso, desde que a agulha seja compatível, né? Eu tenho que ter aí uma agulha, pelo menos uma agulha 13 por 0,45 milímetros, tá? E lógico que a quantidade a ser aspirada, ela seja fácil de manipulação para esse tipo de seringa, já que cada intervalar vai estar equivalente a 0,1 unidade. 0,1 ml, perdão. Então, assim, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, quantos ml deverão ser administrados? Então, vamos separar aqui os elementos. Prescrito, 22 unidades. O disponível, 100 unidades a cada 1 ml. E nós temos aqui a seringa de 3. Como a seringa, pessoal, não está em unidades internacionais, vamos ter que usar a regra de 3 simples. Então, assim, ó, 100 unidades eu tenho em cada 1 ml, é o que diz aqui o disponível. 100 unidades barra ml significa que eu tenho 100 unidades em cada 1 ml. Passou do 1 ml, pessoal, as questões vão estar trazendo, como já falamos lá em regra 3, tipo, tínhamos lá 50 mg barra 5 ml. Eu tenho 50 mg em 5 ml, tá? Mas retornando ao nosso cálculo, 100 unidades do frasco aqui, ó, eu tenho em cada 1 ml. O prescrito, 22 unidades para X. Vamos aqui multiplicar o produto dos meios pelos extremos. Então, olha, 100 vezes X igual a 22 vezes 1 ml. 100 vezes X igual a 100x igual a 22 ml. O X, o 100 que está aqui junto ao X, ele está multiplicando, passará para o outro lado, dividindo. Então, 22 dividido por 100. Então, o resultado final, nosso X vai ser igual a 0,22 ml. Então, aí está feita a dica, né, do cálculo de insulina. Nós temos duas formas, vai depender muito, pessoal, se a seringa está graduada em unidades ou em ml, tá? Para que a gente possa utilizar ou a tradicional fórmula do Fui-Salvo pela Cruz, ou se a gente vai voltar àquele esquema, né, da regra de 3 simples. Vamos prosseguir agora, pessoal, com o cálculo de penicilina, tá? Penicilina cristalina. Então, essa penicilina, pessoal, ela vai vir nas apresentações de 5 milhões e ou de 10 milhões. E o que é que a gente tem que saber de imediato sobre essa peculiaridade desse tipo de fármaco? É simplesmente, pessoal, que é de 5 milhões, nós vamos ter 2 ml que corresponde ao pó desse frasco em si, já que a gente vai fazer uma reconstituição, tá? Isso é um frasco em pó. E vamos completar com 8 ml. Ou seja, pessoal, esse frasco ele vai comportar 10 ml, tá? Independente se ele é de 5 milhões ou se ele é de 10 milhões. Mas quantos ml de água eu vou ter que colocar aqui dentro para diluir, né? Então, eu coloco 8 ml, enquanto 2 ml já contém no frasco, que é o pó. Já no de 10 milhões, esse pó, pessoal, corresponde a 4 ml. Então, se ele corresponde a 4, vamos acrescentar apenas 6 ml. Lembrando que ambos aí o total final foi de 10 ml. Então, vamos lá a duas questões bem básicas, não precisa de cálculo essas duas questões, tá? Questões aí da EBSER. Então, diz o seguinte, em quantos ml deve ser reconstituído frasco pó de penicilina cristalina de 5 milhões de unidades para ter um volume final de 10 ml? Então, pessoal, ele quer saber, na realidade, quantos ml de diluente. Só que, como o termo correto seria reconstituir, às vezes algumas pessoas se enrolam nesse tipo de questão. Então, quantos ml de diluente vai ser acrescentado nesse frasco? Repetindo aqui o esquema. 2 ml eu já tenho de pó. Eu vou acrescentar 8 ml de água destilada no frasco de 5 milhões. No de 10 milhões eu tenho 4 ml que corresponde ao pó, enquanto vamos acrescentar mais 6 ml de água para ter um produto final 10. Então, se a questão se refere a 5 milhões, quantos ml de diluente? 8 ml. Alternativa, letra C. Bem simples esse tipo de exemplo. Mas percebam agora a segunda questão. Ela vai fazer um sentido inverso, apesar aqui que ele está se referindo ao frasco de 10 milhões. Quantos ml de pó há no frasco de penicilina cristalina de 10 milhões de unidades? Então, ele só quer saber a quantidade de pó. Repetindo, o de 5 milhões, nós temos 2 ml de pó, acrescentamos 8 de água. No de 10 milhões, eu tenho 4 ml de pó e vou acrescentar 6 ml de água destilada. Então, pessoal, a nossa resposta aqui é a alternativa de letra C. Ele quer saber quantos ml corresponde ao pó lipossolúvel que tem dentro desse frasco ampola de penicilina cristalina de 10 milhões de unidades.
Agora sim, nós vamos falar um pouco sobre o cálculo da penicilina, tá? Não se assustem muito com esses zeros todos aí, que a gente vai ver que a coisa é bem mais simples do que a gente imagina. Então, pessoal, nós temos prescrito penicilina cristalina de 2,5 milhões de unidades por venda venosa. Disponível penicilina cristalina, frasco de 5 milhões de unidades. Como devo proceder? Então, olha só. Vamos dar destaque aqui ao que a gente precisa, né? O esquema da regra de 3 simples. E vamos dar destaque aos elementos. A prescrição ela é de 2,5 milhões. Nós vamos ter o disponível de 5 milhões. E nós temos aqui agora o esquema. Nós falamos que a penicilina, de 5 milhões, a gente acrescenta 8 ml de água destilada. Só que, pessoal, vou resolver isso aqui para vocês, vou demonstrar um dos grandes erros do cálculo, tá? É muito comum acontecer isso aqui, por falta de interpretação. Então, 5 milhões de unidades está para 8 ml, 2,5 milhões de unidades vai estar para X, seguindo o esquema aqui ó, da regra de 3, disponível para um diluente e prescrito para X. Prosseguindo, ó, cortei as unidades e vou cortar a quantidade possível de zero para poder reduzir esses nossos números. Então, ó, sobrou aqui para nós o seguinte, 50 e no elemento inferior nós temos 25. Então, produto dos meus pelos extremos. 50 vezes x e 25 vezes 8. Então, 50 vezes x será igual a 25 vezes 8. Então, 50 vezes x, 50x, 25 vezes 8 será igual a 200 ml. O 50 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, teremos aqui 200 ml dividido por 50. X igual a 4 ml. Então, nós temos aqui a alternativa, né? Letra C, 4 ml. Porém, pessoal, você está altamente empolgado. Eita, cheguei na resposta correta, está lá, 4 ml. Grande erro, pessoal. Onde é que está esse grande erro? Olha só. Quando a gente falou aqui do diluente, coloquei aqui 8 ml para vocês, né? Para vocês perceberem qual é o grande erro desse tipo de questão. Eu acrescento 8 ml no frasco de 5 milhões para poder diluir, ou melhor, reconstituí-lo, já que ele contém 2 ml de pó, certo? Mas qual é o produto final dessa reconstituição? É 8 ml? Não, o produto final são 10 ml. Então pronto. Então aqui eu não vou colocar 8 ml não, pessoal. A gente vai colocar 10, que é o produto final em si. Tá? Isso aqui é muito comum, esse tipo de erro, em questões em si, quando falamos de penicilina, tá? Então, o cálculo correto seria esse aqui, ó. Então, vamos lá. Prescrito 2,5 milhões, disponível 5 milhões de unidades. O diluente, vamos reconstituir para 10, então 5 milhões está para 10 ml. 2,5 milhões vão estar para X. Corto aqui as unidades e os zeros possíveis, como já falamos no exemplo anterior. 50 multiplica o x e 25 multiplica o 10. Então, 50 vezes x igual a 25 vezes 10 ml. 50x será igual a 250 ml. O 50 está multiplicando, o x ele passará para o outro lado dividindo. Então, x igual a 250 dividido por 50. X igual a 5 ml. Então, a nossa alternativa aqui não é a letra C, sim a letra D. Tá ok? Então, bastante cuidado quando forem fazer cálculos de penicilina, pessoal. Penicilina, a diluição, a reconstituição é para 10 ml, independente se o frasco é de 5 milhões ou de 10 milhões, o volume final é 10 ml, tá? Ou são 10 ml, né? Como a gente vai ver aqui no exemplo 2. Exemplo 2 foi prescrito penicilina cristalina 2 milhões de unidades por venda venosa. Tenho disponível penicilina cristalina, frasco de 10 milhões de unidades. E como devo proceder? Olha só, a regra de 3 simples, está aí o esquema. Prescrição, 2 milhões de unidades. Disponível, 10 milhões de unidades. E o nosso diluente, falamos na questão anterior, né, que o volume final dessa reconstituição é de 10 ml. Então, 10 milhões vai estar para 10 ml, 2 milhões de unidades está para X. Novamente, pessoal, para reduzir aqui a nossa vida, vamos
cortar aqui os zeros possíveis e as unidades internacionais. E aí sobrou para nós o seguinte, 10 multiplica o x e 2 multiplica o 10, produto dos meios pelos extremos. Então 10 vezes x será igual a 2 vezes 10 ml. 10 vezes x será igual a 10x, 2 vezes 10 ml, 20 ml. O 10 aqui está multiplicando o x, ele estará multiplicando o x, então passará para o outro elemento dividindo. Então x será igual a 20 ml dividido por 10. Então, sendo assim, pessoal, nós temos aqui x igual a 2 ml. Então, pessoal, é bem interessante falarmos desse tipo de cálculo, né, e que a gente tenha o maior cuidado quando formos resolver essas questões, né, de insulinoterapia e de penicilina. No caso da insulina, a gente ficar atento se as unidades internacionais são descritas nos 3 elementos, né, como a gente falou, se seringa, prescrição, todos os elementos estão em unidades internacionais e no caso da penicilina cristalina, a gente atentar para o volume, o produto final da diluição, que são 10 ml em si, tá? Independente se o frasco em questão ele é de 5 milhões ou se ele é de 10 milhões. O nosso produto final na reconstituição ou diluição, né? Isso aí fica bem à vontade para vocês. O produto final disso aí será 10 ml em si. Lógico que vocês têm que lembrar o seguinte, se aqui, depois de reconstituir o frasco, essa história de 2 ml, eu tenho que aspirar daquele frasco que tem 10, eu aspiro apenas 2 ml e infelizmente irei descartar o frasco em si, né? A gente não pode estar guardando esse frasco, apesar de ter alguns tipos de fármacos que a gente até guarda por algumas horas, né? De acordo com protocolos institucionais, tá? Então a gente vai estar sempre lembrando de como vamos proceder esse tipo de preparo em si. Na questão da insulina, pessoal, o que a gente falou lá, um exemplo, vou até voltar um pouco aqui para a gente poder ver, ele deu lá 0,22 unidades numa seringa de 3 ml. A gente vai ter que lembrar uma pequena peculiaridade em si da prática nossa. Então, essa questão aqui. Ó. Isso aqui na prática, pessoal, com a seringa de 3 ml não vai dar muito certo. Esse aqui é um exemplo muito voltado para o cálculo propriamente dito, tá? Porque não vai ter como você aspirar com a seringa de 3 precisamente 0,22 ml, tá? Você até vai conseguir fazer isso aí se você estiver utilizando uma seringa de 1 ml, que esta seringa esteja graduada em ml em si, tá? Nós mostramos também lá no capítulo 2, falando sobre a administração de medicamentos, nós falamos um pouco sobre a seringa de 1 ml graduada em unidades internacionais e ela graduada também em ml, tá? E qual seria essa correlação entre elas? A gente tem que ter muito cuidado, pessoal. Então, 0,22 ml, nada mais nada menos do que 22 unidades internacionais, tá? É bem interessante essa questão, porque olha só o resultado final como é que foi. De 22 unidades, eu chego para converter para ml, porque na realidade essa questão aí, isso é uma conversão de unidades internacionais para ml. Bastou fazer o quê? Ó? Eu andei 2 casas aqui. Ó. A vírgula estaria aqui, andei uma casa decimal, andei 2 casas decimais para o lado esquerdo. O meu resultado final é 0,22. Por que 2 casas decimais? Olha só quem é que está aqui. 100. Tem 2 zeros, né? Então, 2 casas decimais, é até uma dica que a gente sempre faz. 2 casas decimais para o lado esquerdo, a gente encontra o resultado final. Porém, apenas isso se implica, pessoal, nesse cálculo de insulina, quando fala lá que a seringa é de 3 ml, tá? Ou seja, deixa eu dar outro exemplo aqui. Se tivesse prescrito aí 56 unidades internacionais de insulina e o disponível fosse o frasco com 100 unidades e uma seringa de 3. Resultado final, 0,56 ml. Estaria prescrito lá 14 unidades. Mesmo esquema. Disponível um frasco ampola de 100 unidades, seringa de 3. Qual o resultado final? 0,14 ml. É bem simples o resultado final desse tipo de cálculo, né? Não sei se vocês tinham atentado para isso, tá? Mas é bem simples a gente trabalhar nessa conversão. E é interessante a gente saber dessa conversão de unidades para ml, pois às vezes possa ser que vocês, na hora da prática, tenham uma seringa
que não seja graduado em unidades, e sim em ml. E aí tem que saber trabalhar com esse tipo de conversão. Caso contrário, vai fazer a dose errada. Quando eu falo da dose errada, pessoal, é que, por exemplo, quando temos lá a insulina regular para ser aplicada, o paciente tem que tomar 4 unidades. Aí você tem a seringa graduada em ml. 0,4 ml nunca vai ser 4 unidades, tá? 0,4 ml corresponde a 40 unidades internacionais. Você estaria fazendo 10 vezes mais do que o paciente precisa, e aí vai ter uma complicação severa para esse tipo de paciente, tá? Então, pessoal, assim a gente encerra essa parte dos cálculos de penicilina e de insulina, tá? Um forte abraço, iremos retornar mais adiante com o cálculo da heparina e vamos ver se tem um tempinho também para acrescentar o cálculo do permanganato de potássio, tá ok? Então, um forte abraço a todos e todas e até a próxima.